Você é um menino ou uma menina? Sou uma menina. Meu nome é Marlene Müller. Imagina você descobrir que numa vida passada você foi uma rainha, ou então você foi um rei. Você acha estranho isso? Nesse vídeo a gente vai explicar o que é regressão. Será que funciona esse negócio de regressão para outras vidas? Será que tem algum risco? Você pode morrer? Achou estranho? Pois o hipnoterapeuta Charles Rodrigues está aqui para explicar as 5 perguntas mais feitas no Google sobre regressão. Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade pra vocês. E esse é aquele vídeo pra você compartilhar com aquela pessoa que já falou pra ti sobre regressão e tu pensou assim, será que isso é verdade? Então vamos entender primeiro o que é regressão, antes de falar de vidas passadas. Vamos lá. Regressão é você acessar uma linha do tempo. Quando a pessoa quer regressar, fazer uma regressão, ela se propõe a voltar ao passado, acessando memórias do seu subconsciente. Primeiro, quero que inspire e expire profundamente 3 vezes. O que nós ignoramos é que o subconsciente, ele guarda memórias que nós não acessamos normalmente. Em estado de hipnose, eu tenho condições de acessar todas essas memórias. E são realmente todas as memórias que eu tenho. Mas é claro que ele vai me mostrar o que verdadeiramente? Aquilo que realmente faz sentido eu acessar. Algo que talvez seja algo que está travando, bloqueando a pessoa na sua vida. Algo que explica, quem sabe, certa coisa que a pessoa não está conseguindo vencer na sua vida. Uma crença limitante, alguma coisa que muitas vezes ela não sabe exatamente qual é a origem. E fazendo a regressão, ela tem condições de ir atrás, percorrer essa linha do tempo, que começa normalmente da onde ela está, né? Ou seja, se ela tem 30 anos, a partir daí, ela começa a voltar. Se ela vai acessar uma vida passada ou não, aí depende. Em que país você está? França. Calma que eu vou te perguntar ainda mais. Espera aí, não bota a cereja do bolo já, calma aí. Então vamos lá, ó, viu? Pra que serve então? Então pra entender um pouquinho melhor, que ele já explicou ali no sentido de assim, se a pessoa tem medo de aranha, é pra buscar entender qual o trauma que ela teve, quem sabe, na infância, que depois ela acaba associando isso à aranha, ou sei lá, se ela tem medo de avião e tudo mais. Então, é pra buscar, então, entender isso, né? Sim, então, pra exatamente. quem estiver assistindo assim, pra quem que é indicado a regressão? Porque muitas vezes quando a gente tem medo de aranha, às vezes a gente pensa, vou num psicólogo, vou num psiquiatra, alguma coisa. Então, pra quem que é indicado a regressão? E se tem contraindicação? Contraindicação não é para ter. Existem pessoas que têm o seguinte medo: será que se eu acessar isso, eu vou ficar preso nisso? 4, 3, 2, 1, agora. Para que país você vai? Áustria-Hungria. Bom, se eu me submeto a uma regressão com um profissional que realmente esteja habilitado para fazer esse procedimento, o que vai acontecer é que eu vou acessar isso e naturalmente, na hora, o hipnoterapeuta, ele vai ajudar a pessoa a passar por essa ressignificação. Ele sabe que ele está lidando com o subconsciente daquela pessoa e o subconsciente ele tem sempre uma conduta infantil. A pessoa pode ter 60, 70 anos, o subconsciente age como uma criança sempre. Então, quando ele volta ao passado, ele está acessando a verdadeira criança ferida. Cada um desses momentos, eventos que essa pessoa trabalha, seja o medo de aranha, o medo de andar de avião, o medo de qualquer outra bobagem, muitas vezes, que a gente não sabe nem dizer, né, nem explicar de onde que vem, tudo isso está em algum processo do subconsciente mais antigo, que não necessariamente tem a ver diretamente com esse medo infantil. Certa vez eu atendi uma cliente, por exemplo, que ela tinha medo de insetos, e ela achava que é porque ela via os insetos e tinha medo dos insetos, né? Mas na realidade, ela, acessando isso em uma regressão, conseguiu verificar que ela desenvolveu esse medo ao ver um filme sobre insetos na sua infância. Então não foi uma experiência real, foi o filme que gerou esse medo. Tá, mas agora vem a pergunta, a cereja do bolo. Eu quero saber se existe mesmo esse negócio de vida passada. Aqui no canal eu falo muito sobre espiritismo e tudo mais, a gente aborda sobre isso, mas tem ligação com o espiritismo ou alguma religião isso?
O que é vidas passadas, assim, no que diz respeito à regressão? Olha, mesmo que o hipnoterapeuta tenha uma crença sobre isso, normalmente quando ele faz um curso, né, um curso sério de hipnoterapia, ele não vai ter nenhuma ligação com nenhum tipo de religião. Não existe a ligação da terapia, que é algo muito sério e científico, com qualquer tipo de crença religiosa. O que acontece é que se a pessoa acessa uma vida passada é provavelmente porque ela acredita nisso. Eu já fiz regressão com várias pessoas, nunca uma pessoa que não acreditasse em vidas passadas acessou uma vida passada, né? Ou seja, se a pessoa não tem a crença em vidas passadas, normalmente ela faz uma regressão, quem sabe até o útero, mas não passa daí. Mas como que é possível acessar vidas passadas, digamos assim? O nosso subconsciente, ele muitas vezes, ele associa certas memórias com, digamos, talvez alguns sonhos, algumas... vamos pensar num sonho, por exemplo, um sonho mesmo, né? Quando a gente dorme, nós temos sonhos que às vezes são meio loucos, né? Ou seja, nos trazem, parece umas coisas meio de filme que a gente vê. Então, da mesma forma age o nosso subconsciente. Ele é uma memória um pouco vaga, ele relaciona coisas reais, às vezes sentimentos reais, dentro de uma atmosfera mais lúdica, de repente algo que de repente eu gostaria de viver, como de repente eu penso assim, como eu gostaria de ter vivido na Idade Média. E de repente eu estudo sobre isso, de repente eu fui atrás de ver como é que as pessoas viviam, como é que elas se vestiam, quais eram seus costumes. Tudo isso, de uma certa forma, está presente lá dentro. Então eu formo toda essa imagem quase como se eu estivesse, por exemplo, dirigindo um filme, né? Montando um cenário. E no meu subconsciente acessar isso nesse momento é, de uma certa forma, fácil. E isso também pode estar relacionado com alguma coisa que eu quero entrar em contato também, né? Uma coisa mais profunda, mais traumática, que eu relacionei com essa mesma cena. Então pode ser que na hora surja essa vida passada, o que não necessariamente quer dizer que é uma vida passada real daquela pessoa. Andando pela cidade, você por acaso vê algo especial nela? A igreja, a praça. Se você for reto, chega à casa da minha avó. Não existe até hoje, nunca existiu nenhum tipo de prova científica a partir da hipnoterapia da existência de vidas passadas. E não foi por falta de tentativa. Já houve essa tentativa, mas não houve ainda prova disso. E claro, vale da sua crença, já coloca nos comentários se você acredita ou não em vidas passadas. E para finalizar, eu sei que você comentou ali, mas busca-se muito na internet. Tem risco fazer regressão? Tem algum risco? Pode trazer algum risco a pessoa que faz? E se tem algum risco também fazer com quem não é especialista? Algum problema? Pode gerar algum problema? Pode. Aí sim. Pode gerar no seguinte sentido, né? O que pode acontecer? É você abrir a caixa de Pandora, né? E o que vai sair lá de dentro? Se o hipnoterapeuta ele não sabe como trabalhar essa situação nesse momento, ele pode ficar sem saber o que fazer e deixar aquilo ali sem ser resolvido. Ser resolvido, nesse caso, é ressignificado. Então vamos mais uma vez lembrar. Imagine que você, de repente, vê uma criança desesperada, chorando, né, em desespero completo, né? O subconsciente pode ficar assim às vezes, né? Então existe um termo técnico dentro da hipnoterapia que se chama abreação. Quando um cliente entra em abreação, e veja, você pode entrar numa abreação até quando você pensou em fazer uma hipnose de entretenimento. Se a pessoa tem traumas muito fortes, ela pode acessar isso nesse momento. O hipnoterapeuta treinado, ele logo vai dar um comando para a pessoa do tipo assim, concentre-se na sua respiração e vai se retirando da cena, né, e vai olhando ela cada vez mais de cima como se fosse um filme. Na minha vida aqui em Leibniz, eu não gostava muito da escola nem da igreja. Tinha uma atmosfera muito pesada lá dentro. Assim como um clima bem chato, tirânico, de juízo final que eu não gostava. Me dá dor de barriga. Sei. Pode sair então, Marlene. Não há motivos para ficar no lugar que te dá dor de barriga. E a pessoa vai saindo desse estado e quem sabe daí, a partir desse momento, ela possa ressignificar isso. Então olha essa cena, o que ela lhe traz, ou seja, tem que haver toda uma condução de quem sabe o que está fazendo para que isso seja ressignificado. E quando a pessoa não sabe, aí ela não sabe o que fazer. Meu Deus, ela começou a chorar, o que eu faço? Então, talvez ela peça para a pessoa emergir, só que ao emergir, né,
que é o termo que a gente utiliza, não é acordar e emergir, porque ninguém dorme na hipnose, né? Quando ela emerge, ela está trazendo aquele sentimento que daí de repente fica muito mais intenso. Ela acessou, abriu uma caixa, acessou uma coisa que era uma memória que estava escondida para que ela não sofresse e de repente ela passa a sofrer. E a caixa tá aberta e aí, quem é que vai fechar a caixa? Tem que dar um jeito. Exatamente. É isso aí, então por isso buscar sempre por um especialista. E vocês acham que eu devia fazer uma hipnose de entretenimento? Coloquem aí nos comentários que eu quero colocar o Charles aqui. Vamos ver se eu faço uma hipnose de entretenimento. Coloque sua opinião aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Obrigada, Charles. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo que ele explica o que é hipnose. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Um grande beijo. Valeu!